Bem, gente, vamos para mais uma aula de álgebra linear para o curso de Ciências e Tecnologia. Essa aula sobre transformações lineares, certo? A gente vai começar definindo a ideia de transformações lineares, né? A gente viu na aula passada que uma transformação leva vetores de um espaço vetorial a vetores de outro espaço vetorial. Pode ser o mesmo, né? Mas não precisa. Então, vou chamar de V e W esses dois espaços vetoriais. E aqui eu vou trabalhar por um caso em que os dois espaços vetoriais são sobre o mesmo corpo. Ou seja, eu vou considerar um caso em que, por exemplo, os dois são espaços vetoriais reais ou os dois são espaços vetoriais complexos, por exemplo. Né? A gente não vai olhar para os outros casos, para os racionais ou para os modulares, essas coisas, não vamos olhar para esse caso, tá? Vamos pensar só em números reais ou números complexos. Tipicamente, a gente vai trabalhar com reais aqui, a extensão para complexos não é muito difícil, tá? Quando tiver uma diferença interessante para complexos, eu vou mencionar. Mas a ideia é a seguinte, então, tem dois espaços vetoriais, eles são sobre o mesmo corpo, então os dois reais ou os dois complexos, tá? E eu vou olhar para uma transformação f aqui, né, essa transformação f, que leva vetores de v a vetores de w, certo? E a gente viu que, na aula passada, que o que eu vou dizer é que V é o domínio, W é o contradomínio. Então, existe uma imagem dessa transformação F no espaço vetorial W, né, etc. Então, F de U, por exemplo, né, F de U aqui, ele é um vetor do espaço vetorial W, enquanto U e V aqui eu estou considerando vetores do espaço vetorial V, que é o domínio, tá? Então, eu vou olhar para essa transformação e vou dizer o seguinte, olha, eu vou chamar ela de linear quando ela for aditiva e homogênea. Né? O que quer dizer essas duas palavras? Né? Toda transformação linear, por definição, tem essas duas propriedades. A primeira eu vou chamar de aditividade, que é a ideia de que se eu vou transformar, através dessa transformação f, um vetor que é a soma de outros dois, isso é a mesma coisa do que eu somar as imagens desses dois vetores. Né? Então, tanto faz, primeiro eu somar o com V, né? Lembra na aula passada de exemplos, a gente viu que essa adição aqui dentro ocorre no domínio. Né? Então, eu estou somando dois vetores do domínio e depois eu transformo. Isso, se der a mesma coisa que eu transformar cada um dos vetores e depois fizer a adição, e aí essa adição aqui acontece no contradomínio, essa adição do espaço vetorial W, né? Se esses vetores derem o mesmo, independente de quem forem os vetores U e V, certo? Se isso aqui sempre acontecer para quaisquer vetores nessa transformação, então vou dizer que essa transformação é aditiva. Né? Então, f de U mais V é f de U mais f de V. Né? Então, atentem à diferença do que eu tenho do lado esquerdo e do lado direito aqui. Né? E a transformação linear também é homogênea, ou seja, a transformação de um múltiplo de um vetor é a mesma coisa que esse múltiplo aplicado na imagem desse vetor. Né? Ou seja, se primeiro eu multiplico lambda por u, e aí esse lambda é um escalar, né? Então por isso que eles têm que ser sobre o mesmo corpo, porque o lambda ele vai aparecer aqui dos dois lados, né? Tanto multiplicando no domínio quanto no contradomínio. Então, por isso tem que ser o mesmo corpo. Então, tanto faz eu primeiro multiplicar no domínio o vetor u por qualquer escalar e depois aplicar a transformação nesse vetor resultante aqui, quanto eu primeiro transformar o u e depois multiplicar por lambda, agora usando a regra de multiplicação do w. Né? Se isso acontecer para todos os vetores u, independente de lambda, né, para todos os vetores do espaço vetorial V aqui, independente do lambda, então eu vou dizer que essa transformação é homogênea. E quando ela é aditiva e homogênea ao mesmo tempo, eu vou chamar essa transformação de transformação linear. Né? E aí, o curso de álgebra linear é o curso que envolve esse tipo de objeto, esse tipo de operação. E a gente vai ver que vai ter uma coisa muito interessante que vai acontecer. Depois a gente pode fazer o espaço vetorial de todas as transformações, né? Do mesmo jeito que a gente tem o espaço vetorial das funções, a gente pode ter um espaço vetorial de transformações, e aí a coisa fica muito mais interessante. Né? E aí, a ideia da gente trabalhar com transformação linear é que tem muitas propriedades, por causa dessas duas aqui, tem muitas propriedades que são consequência disso, que a gente pode estudar e aprender, independente da natureza dessas transformações. De, não, eu estou pegando um vetor do R3 e transformando num vetor, num polinômio, sei lá, não importa. Se for homogênea, ela vai ter todas as propriedades interessantes que a gente vai ver aqui no resto do curso. Né? Em particular, transformações lineares, né?
eu consigo escrever como multiplicações de matrizes. Se eu usar as coordenadas dos vetores, eu posso escrever como multiplicação de matrizes. E a graça de fazer multiplicação de matrizes é que qualquer espaço vetorial de dimensão finita, eu consigo escrever as coordenadas desses vetores e eu consigo escrever transformações lineares entre quaisquer espaços vetoriais de dimensão finita como multiplicação de matrizes. Então, qualquer coisa que eu puder falar, olha, isso aqui é uma transformação linear, esse espaço vetorial tem dimensão finita, eu posso transformar num problema que uma placa de vídeo de computador pode resolver muito rápido para mim. Por quê? Porque tudo funciona, né? A álgebra é a mesma para todo mundo. Né? Então, a gente vai trabalhar a partir de agora com transformações lineares, tá? Então, vamos ver alguns exemplos de transformações lineares aqui, né? E é uma pincelada, um esboço de como é que a gente demonstra que uma certa transformação dada realmente é linear, tá? Então, vamos pegar essa transformação nula aqui, né? O de V para W. Então, o que ela faz é o seguinte, ela toma qualquer vetor do espaço vetorial V e transforma no vetor nulo do espaço vetorial W. Né? E o que eu estou afirmando aqui é que essa transformação é linear. Né? É fácil de verificar isso, porque é o seguinte, se eu tomar quaisquer vetores aqui, né, U e V do espaço vetorial V, quando eu somar esses dois, eu vou obter um terceiro vetor do espaço vetorial V, e a regra da transformação é, ela aplicada em qualquer vetor resulta no vetor nulo. Então, O aplicado em U mais V vai ser o vetor nulo do W. Então, atenção aqui, quem são os meus espaços, né? Então, O aplicado na soma U mais V para quaisquer vetores vai ser o vetor nulo de W. E o vetor nulo ele pode ser escrito como vetor nulo mais vetor nulo, né? Então, eu posso somar o vetor nulo aqui e eu posso falar, olha só que interessante, né? Esse primeiro vetor nulo, eu posso dizer que ele é O aplicado no vetor U, que é o primeiro aqui. E esse segundo vetor nulo é O aplicado em V. Então eu chego à conclusão que O aplicado em U mais V é igual a O aplicado em U mais O aplicado em V. Né? Então, essa transformação é aditiva. Posso usar um raciocínio parecido para o caso da homogeneidade. Né? Então, quando eu aplico O em lambda vezes U, né, o que eu estou fazendo? Eu estou multiplicando o vetor U pelo escalar lambda, usando a regra de multiplicação do espaço vetorial V. Né? Isso eu vou obter um novo vetor, e O aplicado nesse vetor é o vetor nulo, certo? Só que aí ele é o vetor nulo do W. Né? E o vetor nulo pode ser multiplicado por qualquer escalar que ele continua sendo o vetor nulo. Então esse vetor nulo que eu obtive aqui, ele pode ser considerado como lambda vezes o vetor nulo. É o mesmo vetor, né? Então, isso é a mesma coisa que lambda vezes O aplicado em U. Então, esse vetor nulo que está aparecendo aqui, eu posso escrever ele como O aplicado em U. E aí eu chego à conclusão que O de lambda U é lambda O de U. Tá? Então, mostrei que esse vetor, que essa transformação é aditiva e é homogênea. Portanto, ela é linear. E para ela vai valer todo esse conjunto de propriedades que a gente vai estudar a partir de agora, nas próximas aulas. Certo? Uma outra transformação trivial, né, é uma transformação que leva vetores do espaço vetorial V ao próprio espaço vetorial V. Né? Então, o domínio contra domínio é o mesmo. E a regra é a seguinte, I de V é V. Então, ela associa cada vetor a ele mesmo. Né? É como se fosse a função f de x igual a x, só que para um espaço vetorial qualquer. Né? E aí, dá para mostrar que ele é linear pelo seguinte, ó. I aplicado em U mais V é o próprio vetor U mais V. Só que U é I de U e V é I de V. Então, I de U mais V é I de U mais I de V. Mesma coisa para lambda U. Né? Quando eu aplico I em lambda U, eu vou obter o próprio vetor lambda U. Mas o lambda U eu posso entender como lambda vezes o vetor U, que é o resultado da aplicação da identidade em U. Então, I de lambda U é lambda vezes I de U. Então, essa transformação é aditiva e ela é homogênea. Portanto, ela é linear. Né? Nota o seguinte, né? Transformação identidade, ela, independente do espaço vetorial que eu trabalhar, o domínio contra domínio é o mesmo. É uma transformação que leva de V a V. Né? E ela, a gente vai dar um nome especial para esse tipo de transformação linear. Eu vou chamar de operador linear. Eu vou chamar de operador linear. Então, um operador é o nome de uma transformação
em que o domínio e o contradomínio são o mesmo espaço vetorial. A gente chama de operador, né? E dependendo da literatura, se for uma literatura mais matemática, que a gente está olhando mais para a própria natureza das coisas mesmo, né? A gente não está a gente está olhando as próprias propriedades da coisa, né? A gente vai chamar de endomorfismo. Por quê? Endomorfismo é uma transformação que leva a si mesma. Endo é de interior, né? Então, é uma transformação que leva para dentro do próprio espaço vetorial, né? Uma transformação interna, né? A gente nunca sai do espaço vetorial, né? Mas, no curso aqui, a gente vai começar a falar mais de operador, né? Quando eu estou falando de domínio contra domínio mesmo no espaço vetorial. Então, se aparecer essa palavra, é uma transformação, operador linear é uma transformação linear que leva de um espaço vetorial ao mesmo espaço vetorial, tá? Vou usar essa palavra daqui em diante quando a gente precisar, tá? Então, um exemplo de operador é o operador matriz transposta, tá? Então, ele age no espaço vetorial das matrizes quadradas, né? Então, nesse caso aqui, vamos pensar no caso n por n, né? E ele leva uma matriz n por n quadrada em outra matriz n por n quadrada, né? Que é a sua transposta. Então, o espaço vetorial do domínio e do contradomínio é o mesmo, né? A transposta de uma matriz n por n também é uma matriz n por n. E essa operação é uma operação linear. E a gente pode mostrar isso usando as propriedades da transposta, né? Então, T de A mais B é a matriz A mais a matriz B transposta. Só que pelas propriedades da transposição, a transposta da soma é a soma das transpostas, né? Então, A mais B transposta é A transposta mais B transposta. Só que A transposta é T de A, certo? Pela definição que eu dei aqui. E B transposta é T de B. Então, chego à conclusão que T de A mais B é T de A mais T de B. Então, essa transformação é aditiva, né? E para testar a homogeneidade, eu aplico essa transformação em lambda vezes uma matriz A qualquer aqui desse espaço vetorial, né? Isso é lambda A, T de lambda A é lambda A transposta. Mesma coisa, como eu tenho um escalar aqui, esse cara pode sair, né? Lembra que o lambda ele vai estar multiplicando todos os elementos da matriz? Eu posso colocar esse cara para fora, né? Não importa se eu transpus ou não, vai dar na mesma. Então isso é lambda A, a matriz lambda A transposta é a mesma coisa que lambda vezes a matriz A transposta, né? E a matriz A transposta é T de A. Então, T de lambda A é igual a lambda T de A. Então, olha só, aqui no meio, nesse conjunto de iguais aqui do meio, eu usei as propriedades de transposta que eu conheço de fora de álgebra linear, né? Que a gente viu lá em VGA, a gente sabe trabalhar com transposta. Se você quiser, você pode tentar demonstrar essas propriedades aí, escrevendo as matrizes com índices e tal, você vai conseguir mostrar que isso é verdade. Aqui eu estou considerando que a gente já sabe transpor matriz, tá? É um pré-requisito que a gente tem, então eu estou usando esse fato aqui, certo? E eu chego à conclusão que, se eu falo, olha, transpor uma matriz, na verdade, é uma operação entre vetores de espaços vetoriais, né, entre elementos de espaços vetoriais, então esse cara é um operador e ele é linear, e ele vai poder ter as propriedades todas que a gente precisa, né? Um outro exemplo de transformação linear agora num espaço vetorial de dimensão infinita, né, que é o operador D, que leva polinômios a polinômios, independente de grau. Qualquer polinômio está nesse espaço vetorial, né? E a operação é D de F é F', ou seja, ela associa cada polinômio à sua derivada. A imagem de um polinômio é a sua derivada, né? E aí a gente pode usar as próprias propriedades de derivada, para verificar isso, né? A gente, em cálculo, vocês lembram lá que a gente demonstra, né? A derivada D de F mais G é a derivada da função F mais G. Mas o que é isso, né? Isso é limite com h indo para zero de f mais g de x mais x0 menos f de mais g de x dividido por x menos x0. Aí eu tomo o limite com x indo para x0, né? E aí você usa a propriedade dos limites e você mostra que isso aqui é a mesma coisa que a derivada de f mais a derivada de g, né? Então, a derivada de f é d de f. A derivada de g é d de g. Então a gente chega à conclusão que d de f mais g é d de f mais d de g. Mesma coisa para homogeneidade. D de lambda vezes f, né, é a derivada da constante lambda vezes a função f. E aí, essa constante pode sair para fora da derivada, né? A gente consegue demonstrar isso também. Isso é lambda vezes a derivada da função f. Só que a derivada da função f é d de f. Então, isso aqui é lambda vezes d de f. Então, essa operação também é homogênea. Então, ela é linear. Então, a ideia de derivar uma função, né?
um polinômio, vai funcionar também para derivadas de funções quaisquer, tá? Derivar uma função é uma transformação linear. Isso quer dizer que ela vai ter tudo aquilo que a gente conhece. Tem domínio, tem contradomínio, tem imagem, a gente vai ver depois que tem núcleo, a gente vai ter todas as propriedades que a gente vai ver nessa aula, né? E eu posso tratar, então, problemas que envolvam derivadas, tipo equações diferenciais, como problemas de transformações lineares, né? Então, na aula que vem, a gente vai ver o conceito de núcleo, né? Como obter o núcleo de uma transformação, propriedades do núcleo, etc. Equações diferenciais, algumas podem ser reduzidas a encontrar o núcleo de uma transformação linear, né? Qual transformação? Um tipo de derivada, né? Não necessariamente essa é mais simples, mas um tipo de derivada, né? E a gente pode trabalhar com isso, com dimensão de domínio, dimensão de contradomínio, dimensão de imagem, dimensão de núcleo. Isso tudo é muito útil para a gente trabalhar com equações diferenciais, certo? Uma outra operação, né? Uma outra transformação linear, um operador integral, né? Eu vou pensar o espaço vetorial das funções contínuas, tá? Então agora eu não estou restrito só a polinômio, estou pensando em qualquer função contínua. Então tem um operador t que transforma uma função contínua em outra, através da regra, por exemplo, t de f aplicado na variável x é integral de 0 até x de f de t dt. Então nota o seguinte, essa integral é uma integral definida, tá? Ela vai de 0 até x. E a variável, né? Então, t de f vai ser uma função, né? A variável dessa função é x, que é o limite superior da integração. É uma maneira da gente obter um número, né? Que depende desse x. Aqui, dado um x, eu vou obter um número diferente. Então, para cada valor de x, eu vou integrar essa função de 0 até 1, 0 até 2, 0 até o valor de x que eu quero, né? Então, não é integral indefinida isso aqui, tá? Integral indefinida, a gente tem aquela constante arbitrária lá, que também não vai ajudar a gente, não vai ser unívoca, né? Cada função contínua tem uma infinidade de primitivas, porque eu posso somar a constante que eu quiser ali. Aqui não, aqui eu estou falando, olha, nesse caso, esta transformação, este operador, consiste na integral de 0 até algum x de f de t dt, né? Então isso aqui vai me dar uma função que depende do valor de x, né? E essa transformação é linear, esse operador é linear. Por quê? Porque a integral de f mais g é a integral de f mais a integral de g. Então isso aqui é t de f mais t de g. A integral de um escalar vezes f, uma constante vezes f, a constante sai da integral, isso fica constante vezes a integral, ou seja, constante vezes t de f, né? Então, integrar também é uma operação linear. E a gente, de novo, pode usar todo o arsenal que a gente vai obter em álgebra linear para trabalhar com integrais também, né? Bom, algumas propriedades agora dessas transformações lineares, né? Então vamos olhar para o caso real aqui, tá? E V é o domínio, W é o contradomínio, e minha transformação é F, e eu estou falando que ela é linear. Se eu falo que ela é linear, aquelas propriedades lá de homogeneidade e aditividade estão valendo, certo? Então, primeira propriedade. Toda transformação linear leva o vetor nulo de um espaço vetorial para o vetor nulo do outro, tá? Então, não importa qual transformação que seja, né? Derivada, transpor uma matriz, fazer qualquer operação linear, se eu aplicar essa transformação linear no vetor nulo do domínio, eu vou obter o vetor nulo do contradomínio. Então, por exemplo, uma transformação linear que leva de xy para x mais 1, y mais 1, não é linear. Por quê? Porque ela não vai levar o vetor nulo ao vetor nulo. E aí dá para a gente demonstrar que se isso é falso, então ela não é aditiva, ela não é homogênea, né? Então eu vou esboçar a demonstração disso lá na videoaula de exemplos, tá? Mas um jeito rápido da gente descartar uma função como linear, né? Olha, eu desconfio que essa função, que essa transformação não seja linear. Tenta aplicar ela no vetor nulo. Se ela resultar em algum vetor que não seja o vetor nulo, você nem precisa testar o resto, você já sabe que ela não é linear, porque toda transformação linear leva o vetor nulo no vetor nulo, tá? Mas isso não é condição suficiente. Ela é necessária, mas ela não é suficiente. Pode ter transformação que leva o vetor nulo no vetor nulo, que não é linear, tá? Então, isso aí é só pra gente, se a gente
precisa classificar uma transformação e você bate o olho e você desconfia que isso aqui não vai ser satisfeito, você testa. Né? É relativamente rápido de testar isso. Mais rápido do que demonstrar, às vezes, a aditividade e a homogeneidade, certo? E a gente vai usar esse fato mais para frente, em várias demonstrações. Outra coisa, se eu tenho um conjunto, que é um subespaço do domínio, né? Então eu tenho um conjunto que está dentro do domínio, e esse conjunto é um espaço vetorial. Na hora que eu aplicar f em todos os vetores desse subespaço S, eu vou obter um conjunto no contradomínio. Esse conjunto também é um subespaço de W agora, um subespaço do contradomínio, mas ele também vai ser um espaço vetorial. Então uma transformação linear, ela leva espaços vetoriais a espaços vetoriais. Então, por exemplo, tem a transformação no R3. E aí eu olho para o plano XY e eu pego todos os vetores do plano XY. Essa transformação é um operador no R3, né? Então ela leva vetores do R3 no R3. Se eu pego os vetores do plano XY, eles vão virar outro plano que passa pela origem. Ou eles vão virar uma reta que passa pela origem, ou eles vão virar um ponto, a própria origem, né? Mas eles vão virar um subespaço, tá? Não existe transformação linear do R3 no R3, por exemplo, que transforma um plano numa elipse, por exemplo, num elipsoide, por exemplo. Isso não existe, né? Então, isso é uma consequência da minha transformação ser linear, dela ter que obedecer aquelas propriedades de aditividade e homogeneidade, certo? Agora, a propriedade mais poderosa, que é simplesmente uma consequência direta da gente aplicar várias vezes as duas propriedades de uma transformação linear, que é o seguinte: quando eu aplico a transformação linear em uma combinação linear de vetores, né, então eu tenho os vetores alfa 1, o 1, alfa 2, o 2, alfa 3, o 3, e eu somo todos esses caras, né? Ora, isso é um monte de adição de vetores e multiplicação por escalar. Todas essas adições e multiplicações por escalares podem sair dos parênteses aqui. Então, a transformação de uma combinação linear é uma combinação linear com os mesmos coeficientes das imagens dos vetores que estão lá, né? Ou, basicamente, eu posso passar a transformação para dentro aqui ou passar a somatória para fora, né? Isso vai ser muito útil também para a gente demonstrar vários teoremas e, às vezes, até para obter mais informações sobre a minha transformação, né? Então, a gente usa isso nessa próxima propriedade, que é o seguinte: quando eu aplico a transformação nos vetores da base do domínio, certo? Eu consigo determinar unicamente aquela transformação. Então, por exemplo, se eu tenho n, a dimensão n aqui, né, no meu domínio, e eu aplico minha transformação em cada um desses, eu posso... tem dois jeitos, né? Eu posso falar, olha, f de v, que nem a gente fez na aula passada, f de xy é 2x mais y e 2y, sei lá. Né? Então eu tenho uma formulinha, eu tenho uma expressão. Ou eu posso falar, olha, essa transformação, quando aplicada em cada um dos vetores da base, resulta em cada um desses vetores aqui. Eu dou uma tabelinha. F aplicado no V1 é W1, F aplicado no V2 é W2, etc. Isso aí basta para eu determinar unicamente quem é a minha transformação. E a gente consegue fazer nos dois sentidos. Então, às vezes, eu não preciso ter uma expressão fechada para a minha transformação, basta eu saber como ela opera nos meus vetores da base. Por quê? Porque, olha ele aqui, né? Se eu tenho f de vi igual a wi, e esses caras aqui são os vetores da base, certo? F aplicado em qualquer vetor do domínio, eu vou conseguir escrever como uma combinação linear de f aplicado nos vetores da base, né? A gente vai fazer um exemplo disso na aula de exercícios, né? Na videoaula de exemplos. Né? E na aula síncrona também. Né? Então, essas são umas propriedades assim imediatas que a gente pode tirar das transformações lineares, tá? Então, na página da disciplina vai ter mais informações, tá? Nessa versão aqui do curso, estamos na aula 12. Pode ser que no futuro esse número da aula mude, mas por enquanto é a aula 12. E a gente vai ter o vídeo de exemplos e a aula síncrona trabalhando tudo isso, certo? Lista de exercícios também para aplicar todas essas ideias, ok? Então, a gente se vê na videoaula de exercícios. Não deixem de fazer os exercícios da trilha de aula e os exercícios da lista da aula 12, certo? Então, obrigado, gente. Até mais.